Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. Educação básica é a pauta de discussão do Brasilianas.org de hoje. Nós vamos discutir as políticas brasileiras de educação, a maneira como União, estados e municípios atuam frente ao ensino e quais os instrumentos de avaliação. Para o debate, recebemos aqui no estúdio Jorge Abraão de Castro, que é diretor da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Moza Neves Ramos, que é presidente executivo do movimento Todos pela Educação. Marcelo Pérez Alfaro, que é especialista em educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento aqui no Brasil. E temos a presença de convidados ligados ao tema. Daniel Cara, que é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Rosane Puia, que é secretária de Educação de Marília e vice-presidente das regionais do interior da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação em São Paulo. Mariana Viana, que é aluna de Pedagogia da USP e pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas de Políticas Públicas da Faculdade de Educação. Mariângela Graciano, que é coordenadora do Observatório da Educação. Leandro Comarim, que também é aluno de Pedagogia da USP e pesquisador desse Centro de Estudos e Pesquisas de Políticas Públicas da Faculdade de Educação. Há uma enorme discussão sobre políticas educacionais. Durante muito tempo se pensou que a prioridade deveria ser ensino básico, outros achavam que deveria ser o ensino superior. O fundamental é um plano que junte todas as pontas, mas a base é a política educacional para o ensino básico. Segundo dados da última PNAD, 97,9% das crianças entre 7 e 14 anos estão na escola. O número atinge a meta de universalização do ensino fundamental, mas ainda é insuficiente. Nós vamos discutir aqui o novo Plano Nacional de Educação e as suas virtudes e vulnerabilidades. Eu queria ver primeiro com o Jorge Abraão de Castro, que é do IPEA, da Diretoria de Estudos Sociais, qual a sua avaliação sobre o ensino básico, sobre essa universalização e sobre as frequentes críticas que se faz sobre a qualidade desse ensino? Bom, a gente, há pouco, analisando os dados da PNAD 2008, nós chegamos à conclusão seguinte: nós avançamos bastante no Brasil, em todos os níveis educacionais e modalidades, mas, infelizmente, mantivemos um padrão idêntico que é a alta heterogeneidade, ou seja, a desigualdade, apesar do avanço, a desigualdade permanece. Então, essa é uma primeira questão. Ou seja, nós temos problemas ainda regionais, temos problema rural urbano, temos diferenciais de raça, diferenciais de renda profundos. Então, há muita coisa a ser realizada no sentido de podermos avançar, principalmente na educação básica. O segundo ponto que você mencionou, que eu acho que é muito importante, é que nós não vamos sair com uma boa educação básica se nós não integrarmos, né, os níveis e modalidades. Ou seja, não adianta só dizer que temos que fazer educação básica e esquecermos o ensino superior, porque essas duas pontes podem ser adequadamente integradas, uma vez que o ensino superior é aquele que forma o futuro professor, é aquele que vai ser requerido para vir para as estratégias, para a nova forma de pensar pedagogicamente os problemas. Então é importante que a educação tenha essa capacidade e essa capilaridade entre níveis e modalidades para que a gente avance na educação básica. Um dos grandes avanços que o Brasil teve aí nos últimos tempos foi essa questão de você ter uma nova sociedade civil assumindo bandeiras que antes ficavam muito dispersas. Uma delas, essa bandeira da educação. Eu queria que o primeiro Moza explicasse o que é o movimento Todos pela Educação e depois qual a visão do movimento sobre o que acontece hoje com a educação brasileira. Bom, em primeiro lugar, o movimento é da sociedade civil organizada. É um movimento que traçou 5 metas para que o Brasil alcance em 2022 a qualidade na educação básica, né? Envolve não somente empresários, mas jornalistas, educadores, professores, não é? Eu mesmo comecei no movimento como professor e secretário de Educação do Estado de Pernambuco. Então, é hoje um movimento que se articula com outros movimentos, com a própria campanha nacional pelo direito à educação. Enfim, é um movimento que hoje trabalha na articulação para mobilizar o país pela causa da qualidade da educação básica, que é o grande desafio para o futuro do país, para o seu desenvolvimento. E, naturalmente, no que se refere à questão da educação básica, um ponto que o próximo presidente e os próximos governadores deverão atuar fortemente é tornar a carreira do magistério um objeto de desejo.
Hoje, quem está indo para o magistério são os alunos que não têm uma boa formação no ensino médio em geral, não é? Os jovens não estão querendo ser professores, isso é muito ruim para o Brasil, não é? E eu acredito que somente com essa valorização do magistério, atraindo, sendo objeto de desejo, o Brasil vai dar o salto de qualidade que precisa. Mas eu queria pegar um ponto aí. Nos últimos anos, aí, alguns estudiosos aí da educação, eles comparavam situações semelhantes, assim, de condições entre duas realidades, viam que uma era melhor que a outra, então chegava à conclusão que não era o salário do professor o ponto essencial. E a partir daí derivava para uma conclusão de que a valorização do magistério não era relevante, eram relevantes ferramentas de gestão e tudo mais. Então, na avaliação do movimento Todos pela Educação, essa tese não se sustenta. São 4 aspectos. Analisar isoladamente cada uma delas é um erro, que muitas vezes se comete. Alguém analisa e diz, o problema não é o salário. É óbvio que é o salário. Claro que é. Se é um salário inicial atraente, é assim que, por exemplo, os países que estão no topo hoje da educação básica conseguiram, como a Finlândia, a Singapura, a Coreia. Agora, só o salário inicial atraente não basta. Isso. É preciso ter uma carreira promissora que possa fazer com que esse jovem possa sonhar no seu desenvolvimento profissional ao longo de todo o percurso. Terceiro, uma formação inicial sólida. E nesse ponto entra o que Jorge colocou, do papel da universidade. Mas, infelizmente, na minha opinião, eu já fui reitor de universidade e fui secretário, vivi os dois lados da moeda. Acho que a universidade está muito distante da educação básica. Precisa colocar na sua agenda de prioridade, não só lá no cantinho da agenda, na sua prioridade a questão da formação. E o quarto ponto, as condições de trabalho. Não adianta ter uma pessoa bem formada, bem remunerada, uma carreira promissora, se nas questões básicas ele não encontra na escola pública. Mas daí você tem que ter uma quinta, que é a cobrança também de resultados. Isso. Aí, se você, de fato, tiver esses 4 eixos, e hoje o Brasil tem sistemas de avaliação que são muito importantes. E para avaliar o professor, é necessário que esses 4 ingredientes estejam presentes a partir da formação inicial, a formação continuada exatamente não só para atualizá-lo em relação aos temas centrais da educação, mas até mesmo para suprir. Hoje, infelizmente, nós estamos dando a formação continuada muito mais para suprir as deficiências que são detectadas nas avaliações do que mesmo como atualização e sua, portanto, inserção no mundo do trabalho. Tá. Marcelo, que é especialista em educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como que você vê os diversos modelos educacionais que são aplicados na América Latina, comparando com o Brasil, e quais são aqueles pontos centrais que fazem a diferença para melhor dentro de um movimento educacional? O que estamos olhando é que não tem como uma bala de prata educativa, é uma série de políticas, temas que têm que ser abordados todos como ao mesmo tempo. O que se vê é que praticamente todos os países estão como na mesma situação. Nós praticamente universalizamos o que é ensino como fundamental. 50 anos atrás, só cinco crianças estavam dentro deste sistema, hoje são todas. Ensino médio, a mesma coisa, hoje temos quase 7 de 10 crianças, antes era uma em 10. Falando especificamente do Brasil? Não, falo de todo o continente. Tá. Então, vemos como que as tendências são muito parecidas. O que tem que ser feito é basicamente como um esforço constante em treinamento, infraestrutura e sobretudo em quebrar como uma inequidade muito forte que há entre os níveis mais ricos e entre os níveis como mais pobres. Bom, eu queria que o Daniel, que é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, primeiro explicasse rapidamente o que é a campanha e depois desse também a sua visão sobre esse caso da educação. A campanha é um movimento que surgiu em 99, então ano passado nós completamos 10 anos. Ela teve uma atuação muito forte na criação do Fundeb, inclusive fomos agraciados com um prêmio do Congresso Nacional pela criação do fundo, né? Nós pressionamos tanto pela inclusão da creches como pela participação da União em recursos no fundo. Essa foi a principal conquista. E nós criamos o Custo Aluno Qualidade, que é hoje foi inclusive relatado pelo Mozart
no Conselho Nacional de Educação, que é um indicador que determina o quanto precisa ser investido para uma educação pública de qualidade em termos de insumos, salário dos profissionais de educação, número de alunos por sala de aula, que é um problema gravíssimo no Brasil, e os demais insumos necessários para uma boa educação de qualidade. Em relação à educação brasileira, nós temos, eu acho que, 2 desafios. Normalmente se divide entre desafio de acesso e de qualidade. Se diz que o acesso vai bem e a qualidade está muito mal. Na verdade, a gente também tem um desafio de acesso que é um desafio grave. Um desafio de acesso e permanência. Muitos estudantes, hoje são cerca de 5 milhões de brasileiros que estão fora da escola de 4 a 17 anos, que é a etapa obrigatória de ensino no Brasil. Então, esse é um problema grave. 5 milhões é um número bastante importante. Nós temos 16 milhões de analfabetos, então esse também é um número que precisa ser superado. E mais do que isso, em termos de desafio de qualidade, nós temos uma dificuldade enorme de fazer com que os estudantes permaneçam no ensino e, de fato, aprendam dentro das escolas. Então, na realidade, a gente precisa o próximo presidente, os próximos governadores e os próximos parlamentares, eles precisam tornar a agenda da educação uma agenda prioritária e fazer com que o Plano Nacional de Educação, que foi um plano que está em vigor agora, que foi aprovado em 2001 e não foi cumprido, de 2001 até hoje, que ele de fato seja um plano válido e cumprido até 2020, que é o próximo período. Então, a primeira agenda... Quais os pontos centrais que não foram cumpridos? Em termos de acesso, o acesso da população de 0 a 3 anos às creches, que é um direito da criança e da família, porque isso também atrapalha o estudo dos pais, claro, principalmente pais jovens. O acesso de jovens ao ensino superior também é uma meta que está muito distante de ser cumprida, né? Se a gente forçar muitos números, a gente chega num patamar mais ou menos de 11%, né? De matrículas de jovens de 18 a 22 anos nas universidades. Mas agora tem outros dados que são alarmantes, quer dizer, a formação dos profissionais de educação deveria ser já determinada como todos os profissionais da educação com ensino superior no magistério. Isso não está acontecendo, está bastante distante de acontecer. E são, na verdade, 295 metas, 1/3 delas estão cumpridas. Quero ver com a Rosani. A Rosani, ela é secretária de Educação de Marília e faz parte também da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em São Paulo. Primeiro, explica como que funciona essa rede das secretarias, para depois a gente entender um pouquinho como que todos esses conceitos vão bater lá na ponta no município. Bem, a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, na realidade ela é uma entidade nacional que congrega todos os municípios, todos os secretários municipais de educação do Brasil. E existem as subseções estaduais, né, no caso aqui em São Paulo, a Undime São Paulo. E na realidade o trabalho principal da Undime, o seu foco de atuação é a educação municipal. Então lembrando que a responsabilidade do município é a educação infantil exclusivamente e o ensino fundamental em regime de colaboração com os estados e a União. Portanto, a educação básica, aquela inicial mesmo da criança, está sob a responsabilidade dos dirigentes municipais de educação e dos governos municipais. Por isso, a importância dessa união de todos os dirigentes por meio da Undime, também em todas essas lutas de educação pública de qualidade, que é o que se propõe tanto os governantes como todos os movimentos aqui muito bem representados. E no caso da Undime, a Undime também teve uma atuação muito grande quando da formatação do Fundeb, até por conta que, a partir da implementação do Fundef, né, o Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental, os municípios foram, na realidade, de certa forma, obrigados até a assumirem a educação, o ensino fundamental, por conta de não perderem receitas, né? Então, com isso, houve um advento muito grande da educação municipal. A Mariana é aluna de pedagogia. Eu sou de uma família de educadores aí, tias, primas, e uma tia que tem uma escolinha diz o seguinte: o pessoal sai da faculdade sem saber dar aula. Como é que é essa realidade da faculdade de pedagogia, que tem sido alvo de muitas críticas, inclusive de secretários e tudo mais, Mariana? Certo. Primeiramente, eu acredito que a faculdade de pedagogia, ela não forma professores apenas, ela forma educadores, né? E, na verdade, nós estudamos sobre ciências de educação, então, história da educação, psicologia da educação, dentre outras tantas áreas que a educação abarca como um todo. Então, eu acredito que a Faculdade de Educação da USP tem a preocupação de formar um professor educador que esteja também
ciente de tudo que o professor representa na formação de um cidadão. Então, todo esse conjunto de demandas que nós já ouvimos até agora, a faculdade ela contempla nas diversas matérias que ela ministra? Eu acredito que é um grande desafio contemplar tudo que a educação deve contemplar. É uma formação continuada, não apenas uma formação inicial, né, como os colegas comentaram, que a faculdade de educação busca já sanar todo o conteúdo inicial de acordo com as áreas diversas da educação. E também tem as especialidades ligadas à didática, a metodologias de ensino, de projetos políticos pedagógicos, mas que não estão desvinculadas a todas as outras áreas científicas da educação como um todo. Um dos pontos mais promissores de políticas públicas que o brasileiro tem mostrado aí de forma surpreendente, até para mim, em muitos setores, aí, essa articulação federativa, União, Estados, municípios e sociedade civil. A educação ela tem uma estrutura que está vindo também a partir do modelo da saúde, mas a grande discussão é o seguinte: o que tem que ser feito para aprimorar o papel de cada uma dessas esferas aí na construção de uma nova educação e como que tem sido a articulação em nível do governo federal. Eu vou primeiro perguntar para Mariângela, que é do Observatório da Educação, para explicar também o que é o observatório e como que você vê esses graus de articulação entre as diversas esferas federativas e a sociedade civil. O Observatório da Educação é um programa de trabalho da ONG Ação Educativa que tem como missão pluralizar ou estimular que vários setores da sociedade participem do debate público sobre educação. De forma muito especial, as professoras e professores, que a gente tem notado a completa ausência desses profissionais no que se refere à formulação ou mesmo críticas às políticas educacionais, né? E falando em relação entre os entes federativos sobre educação, o que a gente tem notado lá do nosso trabalho de acompanhamento pelo observatório, por exemplo, em relação à carreira do magistério, né? O Congresso Nacional votou a lei do piso do magistério, mas alguns estados, 4 estados, entraram no STF contra esta lei, sobretudo no que se referia a que os professores tivessem 1/3 do seu horário de trabalho destinado ao preparo das aulas. Esse é um grande entrave, todo mundo aqui sabe, né? Os professores, em função dos baixos salários, muitas vezes dão aula de manhã, à tarde e à noite, tem mais de 1000 alunos, e eles necessitam, é fundamental, daquilo que o professor Mozart disse, das condições de trabalho, que eles tenham esse tempo livre de trabalho. Isso não foi para frente, porque alguns estados foram contra. E aí que a gente tem observado, também lá no nosso trabalho de acompanhamento, dessa dificuldade de relação entre os entes federativos em relação ao Programa Nacional de Livro Didático. O governo federal tem um programa que claro, pode ser aprimorado, mas que, de qualquer maneira, garante livro para todos os estudantes da educação básica. E a gente, para nossa surpresa, a gente tem 30% dos municípios que não tinham enviado ao MEC a solicitação dos livros para o próximo ano. E alguns desses municípios optam por apostilas. Mas o que a gente tem percebido é que, em razão dessa dificuldade de entendimento entre os entes, tem se criado um problema, inclusive para a sociedade civil, para exercer o controle social. Porque hoje, por exemplo, a gente não sabe dos livros didáticos que chegam às escolas se eles estão sendo utilizados ou não, né? E a gente não sabe, desses municípios ou estados que optam pelo sistema apostilado, quais são os trâmites que foram feitos para que essas apostilas fossem constituídas. Ou seja, a ausência de regras claras de âmbito nacional que permitiria que a sociedade civil exercesse um controle social mais efetivo, né? Mas como cada um faz o que quer, fica muito difícil. E daí entra um ponto que é complicado também, à medida que a mídia ela passa a ter interesses específicos nessa área de apostilados e tudo, o que nós estamos vendo é um lobby escandaloso por parte de algumas editoras aí contra toda forma de ensino para tentar empurrar algo que interessa ao seu negócio, não especificamente ao modelo de educação. Mas eu queria ver aqui com o Jorge, essa questão federativa hoje aí, não tem uma superposição. Por exemplo, aqui em São Paulo você tem o governo federal que já tem todo aquele sistema de livros didáticos. Aqui em São Paulo as gráficas não dão conta também de material que é impresso, aí tem galpões para abrigar esse material. O fato de ter tido, e daí eu faço um contraponto ao Mozart. O Mozart fala que tem que ter melhores condições, e você tem do outro lado o pessoal que acha que tem que ter mais exigências em relação aos professores e tudo mais. Agora eu pergunto o seguinte, hoje em dia o fato de você ter recursos vinculados para a educação não está expondo a educação aí a jogos de lobbies também muito complexos?
Bom, eu antes queria falar um pouco sobre o regime de colaboração, Tá, a questão vamos lá. federativa, porque eu acho que esse é um tema muito importante para a educação. Eu acho, e a estrutura de gestão e de organização da educação é muito diferente da saúde. Então, o SUAS, o Sistema Único, a educação ela se organizou em função de 3 sistemas. O sistema federal, o sistema estadual e o sistema municipal. São sistemas meio estanques, entendeu? Tanto é que o ponto de discussão na última conferência era o sistema nacional. Ou seja, de que forma nós podemos fazer com que esses sistemas que têm especificidade, que tocam a sua vida, têm estruturas até particulares de financiamento, entendeu? Possam convergir, uma vez que a educação é essa coisa mais integral que eu falei anteriormente. Ou seja, não dá para ver educação básica dissociada dos demais. Tá. Mas se os sistemas estão separados, entendeu? E se eles não conversam, né, essa integração fica muito difícil. Mas é que o papel de cada ente ainda não está claramente definido. Não, o papel, ele tá. O problema é a colaboração entre os entes, tá, entendeu? Tipo, a secretária acabou de falar que o ensino fundamental, a educação infantil está a rigor como uma determinação que o município que tem que prestar, tá certo? Mas necessariamente nem todos os municípios vão ter condição de fazer isso sozinho. Precisaria da colaboração de outros entes e tudo mais. E isso é muito difícil enquanto você não buscar estruturar um regime mais de colaboração. Em alguns casos, os próprios sistemas são competitivos. Entendeu? Ou seja, imagina num sistema educacional como esse, enfrentando essas dificuldades como um todo, tendo um poder central e um governo federal com um poder alavancador, e um poder municipal, executor, e no meio um poder estadual que a gente não sabe bem como é que ele está fazendo e em parte está meio impressionado no meio de tudo isso. Esse é um grande debate. Como sair? Uma parte a gente está apostando que seria um sistema nacional com forte possibilidade colaborativa. Mas para isso nós precisamos sentar e transformar essas palavras em fatos concretos. Em muitas áreas a gente vê, nessas definições de papel, a União ela garantindo recursos, sistemas de avaliação, identificando pontos fracos e indo lá, eventualmente dando apoio. Isso é uma colaboração. Eu queria perguntar para o Moza se na educação isso aí já está maduro. Esse ponto que o Jorge colocou, eu acho ele extremamente importante, porque a ausência dessa articulação, de um regime de colaboração constituído legalmente, foi um dos temas da CONAI, da Conferência Nacional de Educação, leva à ausência de responsabilização. Na nossa visão, a questão da aprendizagem não assegurada aos nossos alunos, de quem é essa responsabilidade? Por isso que é muito importante que a gente tenha na educação uma lei de responsabilidade educacional, para que se assegure, a partir de um regime de colaboração formalmente constituído entre os entes federativos, com os respectivos planos nacionais de educação, digo aí, os municipais, somente 10% dos municípios no Brasil têm planos municipais de educação em forma de lei. Isso é um absurdo. Né? Agora, então, essa lei de responsabilidade educacional, já existe um projeto? Tem 2 projetos de lei, pelo menos 2, que estão tramitando no Congresso Nacional. Né? E é importante que a sociedade discuta isso. Né? A responsabilidade não é somente no que se refere a como gastar bem os recursos públicos, mas é a responsabilidade no sentido maior, inclusive desde o professor, do diretor, dos pais também, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, quando não se fica claro de quem é a responsabilidade por cada uma dessas partes, o que é que acontece? Você não tem uma responsabilização clara. Se a criança chega ao final das séries iniciais do ensino fundamental sem saber ler e escrever, de quem é essa responsabilidade? Normalmente cai para cima do professor. Mas é preciso identificar a responsabilidade concreta. Né? E isso, deixando de assegurar um direito que é de todo cidadão, de uma criança, de um jovem, isso deveria realmente levar em consideração algo que responsabilizasse quem deveria, por direito, oferecer esse serviço. Marcelo, o Brasil ele tem características muito específicas, que é o tamanho, esse federalismo imperfeito que nós estamos querendo construir. Tem algum modelo similar aí, de onde se possam pegar exemplos para serem aplicados no Brasil sobre como se dá essa articulação? Eu acho que tem, como nos grandes países federais, tanto de nosso continente quanto de outros países. Em nosso continente são Argentina,
México, os Estados Unidos e noutros continentes. Mas quando a gente compara, o Brasil deu uns avanços importantíssimos, colocando regras medianamente claras em quanto aos fundos, Fundef, Fundeb. O Brasil colocou já desde 2000 e pouco sistemas como para avaliação claros e que são hoje aceitados como por todos. Então, eu acho que tem bastante avançado. Algumas coisas como por aprimorar. Eu acho que tem que ser reforçado o tema de um apoio especial para as redes que estão quedando fora, que estão quedando atrás. E nesse tema, acho que tem que ser colocado com mais força que a responsabilidade, falamos tanto de responsabilização, tem que ser sobre o aprendizado. Isso tem que ser o foco, que muitas vezes acho que se perde aquele final, né? Tá. Eu queria ver o Daniel colocou a questão de creche aí. Quando a gente lê sobre modelos educacionais em muitos lugares, o papel da mãe é um papel fundamental. Qual é o papel da mãe hoje no mundo, não apenas a mãe tradicional, mas no mundo moderno? Aí, qual que tem que ser o papel da mãe nesse modelo? O que eu acredito é que, bom, primeiro você é muito corajoso mesmo de colocar essa questão, porque foi uma conquista das mulheres a participação delas, o direito de participação delas no mercado de trabalho. E colocar um filho em creche não esgota a participação da mulher como mãe. Por que eu digo isso? Porque por muito tempo os debates em torno da creche se davam entre ou a creche ou a permanência da mãe junto do seu filho. Na verdade, nos países mais ricos, a opção foi pela permanência da mãe. Só que você tem uma licença maternidade de 1 a 2 anos, de tranquilidade total e total capacidade de empregabilidade dessa mãe quando está desempregada, de quando terminar o seu período com a sua criança, de ingressar no mercado de trabalho, ou então a garantia de permanência dela no posto de trabalho em que ela ocupava. Resultado, a pressão do mundo do trabalho não atinge ela de maneira tão veemente. No Brasil, a gente lutou muito para ter 6 meses de licença maternidade, que é uma licença estendida, mas é parcial, na lei que foi aprovada recentemente. E a realidade é que depois desses 6 meses, quando a mãe está empregada em CLT, o que também já é uma exceção, né? Não é uma regra, ela vai ter uma dificuldade grande de permanência no seu posto de trabalho. Então, na verdade, a creche é um direito fundamental para as mães. Agora, um ponto importante do debate que eu queria... a gente teve a Conferência Nacional de Educação e algumas decisões sobre o sistema. A primeira decisão é que o gestor da educação tem que ser o gestor do recurso. Não basta você responsabilizar o gestor da educação se ele não é o gestor do recurso. A segunda questão, que é sobre a questão do regime de colaboração, o regime de colaboração está previsto no artigo 211 da Constituição, que determina que a União deve colaborar técnica e financeiramente com estados e municípios. Agora, a União tem avançado muito na colaboração técnica e avançado pouco ainda, perante a necessidade, na colaboração financeira. Os municípios têm muita responsabilidade e pouca condição de dar conta dessa responsabilidade num país em que a União fica com 53% da arrecadação líquida de tributos. Então, isso precisa, a Conferência Nacional de Educação pede para que isso mude. Tá. Vamos aí a uma pergunta de internauta. A questão que eu trago ao debate se refere à remuneração dos professores. Segundo dados do IBGE, um professor formado em nível superior que atua no ensino médio recebe no Brasil, em média, R$ 1.500, sendo que a metade dos professores recebem até R$ 1.200. A questão que eu faço é o seguinte: como tornar a profissão docente atrativa para aqueles alunos que procuram os vestibulares? Eu vou passar essa pergunta para a Rosane. Como é que é lá em Marília o status do professor municipal? Bem, a questão maior no município de Marília, nós temos no município a Unesp, né, a Universidade Estadual Paulista, que tem um curso de pedagogia muito bem estruturado e dá uma excelente formação teórica para os professores. Na realidade, o que nós vemos é a falta de interlocução entre teoria e prática.
né? Então, o professor, o aluno, o estudante que é formado dentro da universidade, quando ele vai para a sala de aula, muitas vezes ele se desestimula porque não foi nada daquilo que ele viu nos bancos escolares, nos bancos da universidade. Então, essa é uma questão que eu acredito que tem que ser revista, sim, pelos currículos das universidades. E não são todos os professores também que têm oportunidade de ter a sua formação inicial dentro de uma universidade tão conceituada. Hoje em dia, nós vemos também muitos cursos à distância para a formação inicial de professores, então a questão da atratividade da carreira também acaba sendo prejudicada. O que a gente percebe hoje é que não basta apenas ser professor porque eu gosto de criança. Para ser professor tem que ir mais além. Então tem que haver sim um estímulo na valorização do profissional, não só em termos salariais, como o professor Moser muito bem colocou, mas também nesses investimentos de condições de trabalho. E eu estendo essa questão um pouco mais além. A valorização não é apenas do professor, mas de todos os profissionais que atuam dentro da escola, porque a responsabilidade da educação não é feita apenas em 4 paredes. Então, existe todo um conjunto que vai desde o gestor escolar, que é o responsável maior dentro da escola, mas por todos os outros profissionais também que atuam dentro da escola. Então, acho que essa questão também é um pouco mais complexa. Eu queria ver com o Leandro, que é aluno de pedagogia. O que você quer ser quando formar, Leandro? Eu agora tenho 1 ano e meio ainda de curso para pensar sobre isso, mas no momento eu penso em fazer uma pós-graduação sobre a pesquisa que eu faço, né? Até tem a ver com o que ela estava falando, porque a gente vai pesquisar dentro da escola e a gente vê que a educação na esfera escolar faz parte de um todo, que vem desde a diretoria regional de ensino que ela participa, desde a participação da comunidade escolar. Tudo tem que funcionar bem, porque se tiver uma coisa interferindo, funcionando mal, vai agravar em outros pontos. Agora, dos seus colegas, tem alguns deles que pensam em ir para a sala de aula? Tem, mas se debate muito se vai para a escola pública, onde se sabe que o reconhecimento não é tão grande, onde o salário não é tão atrativo assim, ou se vai para a escola particular. Uma das grandes discussões na educação são os métodos de avaliação, como que você avalia realidades diversas, situações diversas, permitindo ter uma visão uniforme sobre a educação no país. Esse que é um dos grandes desafios e uma das grandes ferramentas para definir políticas públicas, é o tema de nossa discussão nesse bloco agora. Eu queria ver com o Moser essa questão dos indicadores do IDEB, qual a sua avaliação? Como que ele mede efetivamente o que está ocorrendo e o que tem ocorrido na evolução dos indicadores? O IDEB é um índice de desenvolvimento da educação básica que dá um número que varia de 0 a 10, que inclui desempenho dos estudantes e a questão da aprovação, da taxa de conclusão. Juntando esses 2 indicadores, né, você constrói o indicador IDEB. E um ponto que o MEC, o Ministério da Educação, colocou muito bem, porque ele fez uma projeção para estados, municípios, até 2021, para que a gente chegue ao IDEB 6, que é o IDEB comparável, por assim dizer, a qualidade hoje nos países da Comunidade Europeia. Né? Então, isso é importante para que a gente tenha um norte. Né? E o último número mostrou do IDEB um avanço muito importante e significativo no ensino fundamental, nas primeiras séries. Mas no ensino médio, o crescimento foi praticamente nenhum. Ou seja, antes a distância da qualidade do ensino fundamental relativamente ao ensino médio era cerca de 0,3. Hoje chegou a 1. Então está havendo um problema de equidade, de não equidade, né, entre a qualidade lá no ensino fundamental, na base, e o ensino médio. O que significa dizer? Que hoje o que a gente está vendo, a gente falou há pouco da questão do abandono do aluno, acho que foi o Daniel, muito bem, que o aluno entra, mas não fica. Dos que se evadem no ensino médio, 40% fazem porque não tem motivação por aquilo que está sendo oferecido no ensino médio. E esse resultado do IDEB no ensino médio retrata muito o jovem que é uma escola que caiba na vida. E ele não encontra hoje. Então precisamos urgentemente, o próximo presidente, os próximos governadores terão que se debruçar sobre a questão do ensino médio. Eu lembro que uma das discussões grandes que se tinha aí nessa questão do ensino médio é o seguinte: você vai pegar a escola pública e vai montar um modelo. Quando você pega o modelo da escola privada, o ensino médio é um caminho para você chegar no ensino superior.
Eu tenho amigos da escola pública que dizem, a escola pública você tem que preparar para a vida aí, se chegar ao ensino superior. Eu queria que o Jorge analisasse um pouquinho aí essas causas de evasão. Bom, O que leva a esse conjunto de evasões aí? E também que explicasse um pouquinho quais são os critérios de avaliação para compor a nota final do IDEB. Bom, são duas perguntas extremamente complexas, né? Mas acredito no seu poder de síntese. Eu diria o seguinte, primeiro, causas de evasão, são várias, né? Principalmente quando eu estou olhando para o jovem, né? O jovem, primeiro que a escola vai mostrando o seguinte, o percurso dentro da escola hoje é um percurso cheio de sobressaltos. Há muitos abandonos e voltas, principalmente entre os jovens. Esse percurso ele se deve tanto a fatores intra-escola quanto a fatores extra-escola, certo? Ou seja, não dá para jogar também tudo só para dentro da escola. Acho que a escola tem que admitir a sua culpa e olhar para dentro de si mesmo e tentar melhorar seus métodos. Eu acho que o Moza acabou de falar, que a escola voltada para o jovem, né, ela tem que conhecer esse novo jovem que está aí. Esse novo jovem que trabalha com a mídia, com a informação numa rapidez enorme e que com a banda larga universal no Brasil vai chegar aos mais pobres, essa escola vai ter que mudar muito. Se nós dermos todas as condições para os pais dos alunos terem condições econômicas de manter, para que não haja atratividade, do tipo jovem de 15 a 17 anos, o mercado de trabalho não deveria ser o local, ele deveria estar dentro da escola. E neste caso, essa escola deveria ser capaz de compreender esse Agora eu faço novo jovem. Eu faço uma pergunta para a Mariângela aqui, que é o seguinte, você tem de um lado aí essa questão que você tem que dar todas as condições para o professor aí, da carreira e tudo mais aí. Agora eu pergunto, o professor, ele se acostumou com a ideia de que ele tem que ser avaliado também e responder às cobranças que são feitas para ele, ou ele é muito resistente ainda a formas de avaliação? Bom, primeiro assim, né? Acho que todas as categorias profissionais têm resistências às avaliações, né? Se a gente pensa em imprensa, por exemplo, a dificuldade que os jornalistas têm de ouvir críticas, acho que todos nós temos. O que acontece é que a forma como as avaliações, ou o que se tem chamado de avaliações sobre os professores têm sido feitas e, sobretudo, apresentadas para a opinião pública, ela tem sido muito cruel. Eu diria muito covarde até, né? Porque a avaliação feita, muitas vezes, é simplesmente para quase criminalizar o professor. Ele virou o grande vilão da história, o grande culpado pela má qualidade da educação pública, e que não é verdade, né? Inclusive porque o que se tem chamado de alguns dados, eu estou pensando aqui no caso de São Paulo, né, que a gente acompanha de forma mais próxima, alguns dados que são apresentados são... eles não têm muita consistência. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, há 2 anos tinha um dado que assim, 60% dos professores mudam de escola. Como se os professores mudassem de escola, se fossem transferidos por vontade própria, né? E ninguém contou, por exemplo, que o sistema de atribuição de aulas é absolutamente inadequado, né? Que a gente chega em abril, em maio, sem que os professores tenham sido, sem que eles saibam para que escolas eles vão. E que depois eles estão, e aí como tem muitos professores doentes, Daniel aqui já levantou essa questão, os professores saem de licença, e aí no meio do ano eles têm que voltar para a sala de aula, e claro, quem estava ali substituindo perde a aula e perde todos os direitos. Então, é preciso olhar sempre os dois lados. Isso eu queria ver. A gente passou nas empresas privadas aí por programas de qualidade e tudo mais, e uma lição que ficou muito clara é o seguinte, você tem que conquistar coração e mente. Então, se você tem um modelo que é ruim, você não pode julgar o sujeito por aquele modelo. Você tem que criar um modelo novo, e daí aquele que não se enquadra, você atira. Eu queria que o Daniel aí mostrasse como que tem ocorrido, em geral, esses confrontos, se são evitáveis esses confrontos entre esses modelos que são impostos por secretarias e os professores. De que maneira que se faz a coesão? Bom, a primeira maneira, o caminho mais promissor seria rediscutir o modelo de avaliação. Eu acredito que a gente avançou muito com o sistema de testagem, que é o que a gente tem hoje. O que é o sistema de testagem? Testagem de aprendizagem. Então, é um padrão internacional, mas que aqui no Brasil tem Prova Brasil, tem o SARESP aqui em São Paulo, tem o SAEB nacional. Agora, isso dá só um retrato do problema da educação. Ele dá um semáforo, a luz está sempre vermelha. E ela vai continuar vermelha. Até o Brasil pode ter avançado no IDEB, nas séries iniciais do ensino fundamental, mas continua na luz vermelha. O segredo, na verdade, é a gente aproveitar a quantidade enorme de bancos de dados que nós temos no Brasil e fazer alguns cruzamentos. Por exemplo,
qual é a condição de trabalho naquela escola, qual a escolaridade dos pais. Isso é fundamental na educação. Quanto mais os pais têm, quanto melhor a escolaridade dos pais, melhor é o desempenho dos alunos. Isso tem uma correlação perfeita. Como se dá a gestão dentro da escola? Isso é um dado que é levantado pelo censo escolar, que nunca é cruzado com os índices de desempenho. É claro que uma escola mais participativa, uma escola mais democrática, tem um resultado melhor, porque as pessoas participam daquilo que você colocou, elas discutem o problema da educação dentro daquela escola. Então, os professores eles estão alijados do processo. Tem que se chamar os sindicatos para conversar. A Undime tem feito isso junto com a CNTE. Dentro da campanha, tanto a Undime e a CNTE fazem parte. Elas têm conversado sobre isso, o Concede tem conversado sobre isso. Agora, é preciso se democratizar mais esse debate. Mariana, na faculdade de pedagogia, esse elenco de ferramentas de gestão, de avaliação, vocês aprendem isso, discutem isso? Sim, nós discutimos as questões sobre avaliação, inclusive a polêmica entre a avaliação do aprendizado do aluno, do desempenho do aluno e exatamente como o Daniel colocou, a não avaliação da infraestrutura da escola, se a escola possui uma gestão democrática, a participação dos pais, dentre outras questões que a tendência até internacional de avaliar sempre o desempenho do aluno, que é, na verdade, a ponta de todo um sistema e, se não a vítima de todo um sistema, um sistema educacional que deve sim pensar em mecanismos de avaliação, não apenas do desempenho do aluno, né, mas também de todas as questões que envolvem jornada de trabalho dos professores, salário, plano de carreira, infraestrutura da escola, gestão democrática, dentre outras questões que a avaliação muitas vezes esquece e esses pontos são sim debatidos na Faculdade de Educação, faz parte da nossa formação, dentre outras questões. Eu queria ver com a Rosane como que se pode dar esse pacto entre dirigentes, secretários e professores. Quais são os pontos em comum assim que permite, de um lado, oferecer condições, mas de outro lado cobrar resultados? O que foi bem colocado pela Mariângela, essa questão que geralmente a cobrança é em cima do professor, mas são aspectos maiores, né, como o professor Moser colocou, a responsabilidade educacional não pode ser apenas do professor em sala de aula. Nós percebemos claramente, né, vou citar um exemplo do próprio município de Marília, a escola que foi melhor colocada no IDEB possui uma gestão que se pode colocar de gestão democrática, há uma participação dos pais, a escola está inserida numa comunidade estável e também a pouca mobilidade dos professores que atuam nessa escola. O que levou a essas condições? A diretora? A questão da gestão da escola é importantíssima, importantíssima. A questão da dedicação, a questão do compromisso mesmo, porque numa rede cujos professores têm o mesmo salário, as mesmas condições, a mesma infraestrutura da escola, o mesmo tipo de formação continuada que é oferecida a todos os professores, a mesma merenda, enfim, as condições de trabalho são idênticas, por que uma escola se destaca e a outra não consegue sair de um patamar inicial? Então, quem são os culpados disso tudo? Então, realmente, a culpa cai sempre em cima do professor, mas, na realidade, as questões são maiores. Então, a gestão da escola também é primordial nesse processo. A segunda pergunta que você me fez sobre a questão do IDEB, eu acho que elas clarearam muito bem. Ou seja, o IDEB, como um índice de resultados, ele é importante, mas ele não é suficiente. Eu acho que o que elas colocaram da importância de você avaliar a gestão, avaliar o conjunto da obra. Mesmo que você não possa comparar realidades diferentes, ele permite a própria escola se comparar consigo mesmo. Ele é importante, que eu acho, em termos macro e micro, mas ele não é, ou seja, a gente ficar satisfeito só com o IDEB é muito pouco. As várias avaliações que tem devem ser tomadas não como um ponto de chegada, senão como um ponto de partida. Elas têm que ser internalizadas, analisadas e tem que ser não um instrumento de se estou no G4 ou se vou para a série B, senão que tem que ser como instrumentos como para fazer política pública em todos os níveis, na rede, na escola e na sala de aula mesmo. Eu acho que aí radica como o grande desafio para o tema avaliações. E um tema que eu quero colocar sobre os jovens ensino médio. Quando temos 50% dos jovens entre 15
e 17 anos fora da escola, o problema não é ensino médio, o problema são os jovens. E temos que pensar em políticas, tanto para os jovens que estão dentro, como para os jovens que nós chamamos dos nem, os que nem trabalham e os que nem estudam. E tem que se colocar políticas aí. Claramente, o Brasil vai ter, como nos próximos anos, desafios grandes com esta faixa etária, com estes jovens que acham que a escola é chata, que não é interessante e que os que estão dentro logo saem e eles veem que não têm habilidades como para concorrer num mundo cada vez mais complicado, cada vez mais complexo. Eu queria ver com o Moser um ponto importante, até pegando um pouco o gancho que foi colocado pela Rosani. Pelo que a gente vê, em universidades existe isso também. Você tem alguns institutos que viram centros de excelência e outros não, tendo as mesmas condições. E o que diferencia é que lá no comecinho teve alguns pioneiros lá com visão que estabeleceram valores. E agora nós não podemos ficar dependendo da sorte assim de ter uma escola com... Então, o que pode ser feito pelos estados, pela União e tudo, para que esse diretor, organizador, empreendedor, que faz a diferença, que democratiza a escola, seja uma regra? Bom, eu posso falar, inclusive na época da secretaria, acho que foi uma das boas coisas que a gente deixou em Pernambuco. Primeiro, acabar com essa história de indicação política de diretor nas escolas. É inadmissível, em pleno século XXI. Existe ainda muito isso? Muito. Então, isso fica a escola sendo um locus de questões partidárias, quando deveria ser o bem mais precioso de toda uma população. E começa pela indicação de um diretor, não politicamente, e sim pela sua qualificação, profissionalizar a gestão da escola. Foi o que nós fizemos em Pernambuco. Qualquer professor poderia se candidatar ao cargo de diretor. Acabamos com indicação política. Mas ele tinha que demonstrar conhecimento. Então, a gente fazia uma capacitação para que eles pudessem demonstrar o seu conhecimento pela Universidade Federal de Pernambuco. Depois fazíamos um exame, aqueles aprovados, então apresentavam seus planos para a comunidade escolar. O mais votado, então, assinava um plano de metas com a secretaria. Direitos e deveres. Ou seja, profissionalizar a gestão. Não dá mais, porque um diretor de escola pode inviabilizar uma secretaria. Se ele não prestar contas do dinheiro que ele recebe diretamente do Ministério da Educação, a secretária, como no caso da Roseli, ela pode eventualmente ficar sem poder firmar convênios. Então, tem que profissionalizar a gestão. Não dá mais para inventar e nem estar fazendo da escola um locus partidário. Mas, aqui em São Paulo, como é que foi esse modelo de... Eu sei que teve um conjunto de atribuições, a parte de cantina e tudo, que se por terceirizar para tirar do diretor esse envolvimento com questões burocráticas. Como é que tem sido esse modelo aqui de tentativa de modernização? Bem, em relação à rede estadual, você coloca? Bom, em relação à rede estadual, sinceramente, eu não tenho muito conhecimento, mas em termos de rede municipal. Em relação à rede municipal, cada município tem o seu próprio sistema de organização. Então, existem ainda, dentro do estado de São Paulo mesmo, muitos municípios cuja gestão da escola ainda é por indicação por cargos políticos. Existe muito isso ainda, né? No caso específico de Marília, é concurso público. Detalhe, com uma exigência de que o candidato ao concurso ele tem que ter, no mínimo, 5 anos de experiência docente na educação básica. Então, isso faz a diferença, né? O gestor escolar, ele ter estado em determinado momento da sua vida presente na sala de aula também. Agora, vocês têm, nessa união nacional dos dirigentes, vocês têm um quadro das melhores práticas, tem trocas de experiências, esse associativismo tem permitido avançar nessa troca de experiências, não? Sim. A Undime promove anualmente um fórum de discussão exatamente para que haja essa interatividade entre os dirigentes municipais de educação. E em cada estado também existe a sua diretoria executiva e os momentos de discussão sobre esse trabalho. Especificamente aqui no estado de São Paulo, nós estamos no momento numa parceria com o Instituto Paulo Freire, fazendo reuniões por todo o estado de São Paulo para discutir todos esses temas fundamentais e específicos
específicos para a gestão da educação municipal. Então, passando por todas essas questões, desde a questão financeira, a gestão financeira, que como o Daniel aqui já foi colocado, uma grande dificuldade dos dirigentes municipais de educação é não ser o ordenador de despesa dos recursos da educação. Essa é uma grande dificuldade que os secretários enfrentam, até as questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem e outras questões maiores que hoje são delegadas à escola, infelizmente. Então, todos os focos de campanha de vacinação desemboca dentro da escola, problemas de saúde que por acaso afeta a criança, acaba caindo dentro da escola. Então, muitas vezes, a escola também esquece, tira-se o foco do ensino-aprendizagem para outras questões. Então, isso é discutido em nível da Undime no estado de São Paulo. Bom, Brasilianas.org chega ao fim. Obrigado aí pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveite para acessar o nosso site www.brasilianasorg.com.br, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.